amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, né? Iniciando mais uma semana e mais uma aula de história aqui para todos e todas. Sejam bem-vindos, certo? Eu sou a professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estamos aqui, né, dando continuidade a esse assunto aí da Revolução Francesa. Mas antes da gente iniciar com o tema da nossa aula, eu quero dizer que eu ando sempre muito bem acompanhada, né? A gente está aqui com Késia fazendo a interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível, certo? A gente tem uma galera aqui na produção também, Dalila, Vanessa, minha xará, Billy, fazendo essa aula ficar mais bonita, né? Uma galera da produção aqui massa. E junto comigo está o queridíssimo professor, companheiro aqui, Luciano. Fala aí, Luciano. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, a gente está aqui, estamos aqui para auxiliar a professora Vanessa nessa aula. Então, ó, aproveita aí, se você ainda não fez o download do aplicativo do Educa Recife, nosso colega Billy Boy, o nosso produtor, já jogou aqui no cantinho, ó, no QR Code aqui. Então você aponta o celular, faz o download, porque pelo aplicativo do Educa Recife, você pode ter acesso às nossas aulas ao vivo aqui e com a sua internet financiada. Então você não vai consumir do seu pacote de dados para acessar a aula. Então é isso, a gente está aqui no chat, aguardando a participação de vocês. Então, ó, qualquer dúvida, qualquer comentário, joguem aqui no chat, na conversa, que a gente vai responder tudo que vocês perguntarem. Nem que seja para dizer que a gente não sabe, porque o professor não sabe de tudo, né? Então, é isso, vamos para a aula. Exatamente, a gente vai construindo aqui junto, né, nessa troca aí que é muito importante, por isso que a gente fala, né, sempre dessa interação, o quanto é importante, o quanto é fundamental, porque é nessa troca mesmo que a gente vai aprendendo, a gente aprende um pouquinho com vocês aprendem um pouquinho com a gente, e aí a gente vai fortalecendo, né, deixando mais potente esse nosso conhecimento. Mas, bom, o tema da aula, como eu já falei, né, inicialmente, é Revolução Francesa. A gente vai dar continuidade ao que a gente vem estudando aí em algumas aulas, e hoje a gente vai falar da segunda fase, né, da Revolução Francesa. A gente falou na aula anterior sobre a primeira fase, o primeiro momento ali, né, depois da queda da Bastilha, né, que foi o símbolo, né, o marco inicial ali da Revolução, que foi aquele momento da monarquia constitucional, que durou de 1791 a 1792. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo da República, né, ou chamada ali Convenção. Mas antes, a gente tem uma coisinha para conversar aqui, né? A gente, na aula anterior, falou de uma mulher muito importante, né? O professor Luciano aí citou, até deu sugestão aí para vocês fazerem leituras, pesquisar sobre essa figura aí, olha, Olympe de Gouges. Foi uma mulher revolucionária que viveu nesse momento aí, né, da Revolução Francesa, onde ela lutou por ideais, né, muito importantes, assim, ela foi uma mulher à frente, né, do seu tempo, ela é considerada, né, a pioneira aí do movimento feminista, porque ela questionou algumas coisas ali que ela via que a mulher não estava incluída, né, não estava dentro de algumas questões, vamos dizer assim, legais, né, da vida pública, política. Certo? Então vamos entender aí, olha, uma vanguardista, né? Uma mulher que estava à frente, mais avançada do seu tempo, vamos dizer assim. Olha aí, ela é autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. A gente viu na aula anterior que nesse período, né, das assembleias, no início ali da Revolução, que as pessoas estavam insatisfeitas, né, que havia aquele mal-estar, né, social, existiu a declaração, né, o surgimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde as mulheres não estavam incluídas. E essas mulheres, né, as mulheres que viviam naquele momento da Revolução Francesa, elas foram para a luta também, elas
estavam ali na frente da luta, né? Elas foram para a rua, foram reivindicar, mas elas não foram incluídas nos direitos ali. Só os homens, né, que tinham direito à vida política. Então ela começou a questionar. Por que não, né? Para a gente viver numa democracia, né? Dentro de um momento ali que eles estavam querendo o fim do absolutismo, né? Daquela vida ali monarca, né? Daquele momento ali monarca do antigo regime, precisava incluir a mulher, a participação da mulher era fundamental. E isso a gente pode refletir para os dias de hoje, né? A importância da representação feminina, das mulheres estar na política, né? Participando, ter lugar de voz, né? Lugar de fala. Então, tudo isso é importante e ela, veja, desde ali, do século XVIII, já questionando sobre isso. Então, veja aí outra informação no slide. Ela defendia a democracia, olha aí, para ter democracia a gente precisa incluir todos e todas. Defendia a abolição da escravidão, o divórcio, né, que não tinha, a mulher não tinha direito ao divórcio, então ela defendia isso, e o direito à educação das mulheres. Veja que coisa importante, né, gente? Onde ali, naquele momento, só o homem tinha direito à educação e as mulheres não. Veja o quão importante foi essa mulher naquele momento ali. Então, como vocês estão vendo aí, né, esse GIF, ela arrasou mesmo, né? Infelizmente, ela foi perseguida, né? Ela não teve nem direito ali a uma defesa e ela foi morta na guilhotina, mas deixou o seu legado aí, né? Então, ela é hoje considerada uma das pioneiras aí da luta por direito das mulheres, certo? Vamos seguir aqui. Então, olha aí uma reflexão a partir disso que a gente está falando agora, né? Se o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade, a gente questiona se esse era o lema, mas para quem, né? Se a mulher não estava incluída, né? Nas questões aí das declarações, né? Nas questões legais. Então, liberdade, igualdade e fraternidade para quem? Só para homens? Para a gente viver uma democracia, a gente precisa incluir, para a gente viver com liberdade de expressão, né? Liberdade a falar, a opinar. Então, tudo isso era importante. E essa igualdade era só para quê? Para os homens e as mulheres não estavam incluídas? Então, todo esse lema que a Revolução Francesa trazia, vindo ali do pensamento iluminista, né? Que era aquele momento ali, era o momento do quê? Do século das luzes, né? Onde a razão era o centro de tudo, né? Essas ideias de liberdade e igualdade, mas as mulheres à sombra, né? Disso tudo, onde estava se falando de século das luzes, mas as mulheres à sombra, então isso não era uma democracia de verdade, né? Isso não era uma igualdade de verdade. Então a gente reflete, né? Questiona e vê a importância dessa mulher, né? Apesar dela ter sido perseguida, né? Ter sido morta na guilhotina, mas assim, ela deixou um legado muito forte para nós, né? Hoje, no nosso momento atual aí, das lutas pelas mulheres, pela participação da mulher na vida política. Mas vamos seguindo aqui. Bom, olha aí, a gente vai falar agora desse segundo momento, dessa segunda fase, que foi a Revolução Francesa, né? A Convenção ou República. Vejam aí, o fim da monarquia, pois agora já não tinha figura mais do rei, o rei estava preso, né? Houve aquelas revoltas ali, né? Insatisfação, e aí tiraram o rei, né? Do poder. Ele estava preso e aí se deu o fim da monarquia e o começo dessa república. Vejam aí na tela. O fim da monarquia e se estabeleceu a república. O domínio inicial era dos girondinos. A gente viu também na aula anterior os grupos políticos que estavam se formando, né? Os partidos políticos. A gente viu que os girondinos eram aqueles que viviam posicionados, né, na Assembleia, naquelas reuniões que tinham, eles ficavam posicionados à direita. E os jacobinos ficavam na parte mais alta e posicionados à esquerda. E tinham aqueles pântanos ou planícies, que eram aqueles que ficavam no centro. A gente fez essa análise, né? Até fez uma reflexão para os dias atuais, na aula anterior, e a gente viu que existiam esses três grupos ali políticos.
Os girondinos eram formados mais pela alta burguesia, né? Eram aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo melhor, proprietários ali, né, de terras e tudo mais, e os jacobinos representando a pequena ou média burguesia, os sans-culottes, que a gente já viu também, que era aqueles sem culottes, né? A gente já viu em aulas anteriores. Então, esses eram a ala mais radicais, e os girondinos eram aqueles que estavam ali querendo manter os seus privilégios, né? A planície e o pântano eram aqueles que ficavam ali, quem fosse favorável a ele, ele ia junto, né? Ficava ali no centro, não tinha uma posição política muito bem definida, mas quem tivesse no poder, ele ia junto com essa galera. Então, vamos lá, olha aí, o julgamento e condenação de Luís XVI à guilhotina, né? Foi nesse período aí da República. E aí outra informação, ameaça de invasão estrangeira, né? Havia ameaça de invasões estrangeiras ali, de outros países na França, e o agravamento da crise econômica, certo? Então, a crise econômica que já estava ali estabelecida na França ainda estava tendo um agravante, e fez com que os jacobinos obtivessem, olhem aí na tela, o apoio dos sans-culottes, como a gente estava falando, e chegassem ao poder em 1793. Então, nesse primeiro momento ali da República, quem estava liderando, quem estava no poder eram os girondinos, né? Então, ali não tinha mudado muita coisa, até porque os girondinos era aquela ala mais da alta burguesia, né? Aqueles que detinham mais o poder financeiro. Então, não mudou muita coisa do que era no período da monarquia. Então, isso criou mais revolta interna ali, né? As revoltas populares em relação a essa situação que a França estava, e aí começam os jacobinos, né? E de encontro e confrontar com essa situação aí, né? Então, vamos lá. Nesse momento também da República, é bom a gente frisar que existia um calendário revolucionário francês nessa época. Olha aí, vocês estão visualizando, né? Eu só trouxe para a gente ver que existiu esse calendário, porque mais à frente a gente vai entender um pouquinho melhor por quê, né? Desse calendário todo. Então, veja, esse calendário veio para simbolizar a quebra com a ordem antiga e o início de uma nova era na história da França. Então, eles quebravam toda a ordem ali que vinha do clero, né? O calendário gregoriano, tudo mais. E vejam, não sei se dá para observar aí na tela, mas esse calendário aí ao lado, olha, vinha muito referente aos ciclos da natureza, né? A questão aí do outono, a colheita, né? Mês da colheita, mês do calor, mês das frutas. E esse mês aí, o Thermidor, que é o mês do calor, que vai de 19 de julho a 17 de agosto, vocês daqui a pouquinho vão entender por quê, né? Esse Thermidor, que era um mês, né, desse novo calendário revolucionário aí. Então, eles queriam quebrar tudo mesmo com o antigo regime, não queria nenhum resquício daquele antigo regime absolutista, certo? Vamos seguindo aqui, olha aí essa imagem do Luís, né, uma pintura aí que mostra o momento final do Luís XVI, né, quando ele está ali, ele já estava preso nesse momento e ele também foi vítima da guilhotina. Vejam aí, em 21 de janeiro de 1793, o rei da França era declarado culpado por traição e morto na guilhotina. E ele tentou, né, nesse momento aí, sair escondido, fugir para a Áustria, mas deu errado para ele. Deu super errado, que ele foi pego e aí foi condenado aí de traição, né? Então, vamos avançar aqui. A gente também viu, na aula anterior, essas três figuras aí que a gente vai estudar agora, né? Entender melhor um pouco o papel de cada um aí no processo da Revolução Francesa. Veja, Robespierre, que é esse primeiro camarada que está aparecendo aí, né? Que era um jurista, um advogado, que foi
um representante, um líder, né, do Clube Jacobinos, aí, do Partido dos Jacobinos. O Danton também era um advogado nesse momento. E Marat, que era também, ele era um jornalista, certo? Essas três figuras, essas três personalidades foram muito importantes dentro do processo aí revolucionário, certo? E aí, olha, o Robespierre, ele era chamado do incorruptível. Ele começou a ter destaque, né? Ele era muito bom em oratória, então todos os discursos, assembleias ali, reuniões que eles faziam, ele assumia ali a liderança. Ele era muito bom nessa coisa de falar em público, do discurso. Então, ele começou a criar, ele começou a ter, né, cada vez mais voz, né, pessoas apoiando ali o discurso dele. Então, ele começou a crescer, né, no partido dos jacobinos. Então, vejam aí, vejam na tela, assumia a liderança do Clube dos Jacobinos, como a gente estava falando. Representava uma das alas mais radicais dos revolucionários, né? E a gente, quando fala em radicais, né, gente, a gente está falando dos que querem quebrar ali, vai na raiz da questão, né? Então, eles queriam quebrar com todo o regime que era estabelecido ali na França, né? Então, eles não queriam nada que tivesse relação com monarquia, né? Com o que se havia vivido até o momento. Então, por isso que eles também eram considerados a ala mais radicais. E a gente vai ver que, assim, Robespierre, ele teve um momento aí, né, de muitas mortes, né? O regime ali do terror, ele considerava o terror como uma virtude. Então, ele botou o terror mesmo, né, professor Luciano, nesse momento. E aí, deu errado também para ele, né? Não foi muito bom, não. Exato. Mas, no final das contas, ele terminou guilhotinado também. Exatamente. Né? Então, ele quis mudar ali muito radicalmente. Então, quem fosse oposto àquilo ali que ele pensava, né? Os seus opositores ali das suas ideias, dos seus ideais, ele ia lá, ó, vamos para a guilhotina. E Só uma curiosidade, professora, com relação à guilhotina, né? Uhum. Guilhotina, ela recebe esse nome porque ela foi uma invenção de um camarada chamado Jean Guillotin. E era um médico, né, francês, e naquele momento, né, existia o que a gente chama, né, de pena capital, né, ou pena de morte. E a pena de morte, ela se dava por enforcamento. Então, o médico, né, vejam o paradoxo aí, ele preocupado com a questão dos direitos humanos, né, ele vendo ali que as pessoas condenadas à morte, na morte por enforcamento, elas morriam ali agonizando, então ele desenvolve a guilhotina, que era para ser utilizada, né, nesse momento de pena capital, dizendo, né, que seria uma morte muito mais rápida, né, para as pessoas, né, porque ela cai com peso, aí arranca lá a cabeça do camarada, né, mas num processo assim bem rápido. Então, ele desenvolve esse instrumento, mas depois, até o próprio inventor da guilhotina, né, o Jean Guillotin, ele vai ser também guilhotinado. Vítima da guilhotina. Pois é, a gente vai ver a imagem da guilhotina já já. Então, nesse momento aí que Robespierre, né, assume essa liderança aí dos jacobinos, ele coloca esse terror, né? Então, você não podia ser contrário ao que ele pensava, aos seus ideais, que você era jogado ali na guilhotina, né? Condenado à guilhotina. Então, vejam aí na tela, olha. Ele representava, né, essa ala mais radical dos revolucionários, e olha uma frase que ele falava, né? A morte não é o sono eterno, mandai antes gravar, a morte é o início da imortalidade. Veja aí uma frase dele, e esse período, né, que ele esteve aí à frente, né, dos jacobinos, realmente foi um momento muito, vamos dizer assim, difícil, né, ali, porque imagina você não poder ter sua liberdade de expressão, acabava que ele estava reproduzindo um pouco do que era
é aquele antigo regime, né? Então, assim, não mudou também tanta coisa. Mas vamos entendendo aqui aos pouquinhos. Veja, o regime do terror. Vejam aí, Robespierre assume o comando do governo revolucionário. Os jacobinos assumem o poder de um país à beira de um colapso. Então, a gente viu, né, anteriormente que a França ali estava à beira de um colapso. Existiam essas revoltas, né, invasões estrangeiras, né, guerras com outros países. E as revoltas populares, devido à crise econômica, ainda se intensificavam. Então, existiam revoltas populares, a ameaça ali de invasões de estrangeiras. Então, o país estava em colapso mesmo, total. Então, ele assume bem nesse momento. Olha aí na tela também. Para manter-se no poder, Robespierre passa a exterminar todos que fossem considerados inimigos da Revolução. Olha aí, então quem não tivesse esse pensamento revolucionário ou fosse de contra aos ideais dele, eles já condenavam ali na guilhotina. Olha outra informação aí também. Os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina. Olha o que a gente estava falando. Então, Robespierre, pressionado pela população, pôs em prática a redistribuição parcial da propriedade e leis de amparo social. Então, nesse momento também houve um avanço no sentido de que existiu o ensino público, surgiu daí gratuito, né? Público e gratuito, surgiu nesse momento que os jacobinos estavam no poder, certo? Então, houve esse avanço que é uma forma, né, de lei de amparo social, ok? Olha aí a guilhotina que a gente estava falando, é o símbolo do período do terror. Olha aí, era um artefato aí, né, de madeira com uma lâmina aí no meio, onde a cabeça, né, você colocava a pessoa ali e posicionava a cabeça bem aí na lâmina e olha, era realmente terrível, né, em praça pública, muitas pessoas foram mortas, né, devido a pensar contrário àqueles ideais. Olha aí, ó, cuidado com o pescoço, né? Vejam aí algumas gravuras que mostram várias pessoas, milhares de pessoas foram mortas nesse período na guilhotina. Aí, inclusive, essa imagem que vocês estão vendo aí, menorzinha, né? É o próprio Robespierre sendo vítima do próprio terror que ele colocou na França naquele momento. Né? Então, ele matou muitas pessoas na guilhotina, né? Condenou muitas pessoas à guilhotina e ele foi própria vítima desse sistema que ele mesmo construiu ali. Então, aí, veja, depois desse terror todo, desse regime, né? E ele considerava esse terror como uma virtude, né? Como se fosse uma virtude, um valor ali para a França daquele momento. E aí, há uma insatisfação também, né? Porque aí tem outras alas, tem os outros grupos políticos que não estão satisfeitos com esse terror todo, né? Vamos mudar, mas a gente também tem que saber as formas e as maneiras como a gente quer mudar, né? Essa sociedade. Então, a gente também tem que refletir nesse sentido. E aí, a insatisfação, obviamente, né? E veja, aí tem a reação termidoriana, né? Então, o que será essa reação, né? A burguesia, temendo os confiscos de seus bens, a alta burguesia lá dos girondinos, né, que eram os opositores, e querendo a liberdade nos seus negócios, iniciam uma campanha contra o governo de Robespierre. Então, derrubam o governo de Robespierre, ordenam sua morte na guilhotina, olha aí, foi nesse momento, e iniciou-se em 1794 e representou o retorno dos girondinos, né? Olha aí, da alta burguesia ao poder. Lá no início da convenção que a gente falou, da República, no primeiro momento era o quê? Os girondinos. E aí logo depois, né, Robespierre aparece ali como uma forte liderança dos jacobinos, inicia o processo de assumir, né, o poder ali, e aí insatisfeito o pessoal dos girondinos vai lá, confronta, né, e aí condena Robespierre à guilhotina e reassume o poder novamente, né? E olha aí na tela o que vocês vão ver.
Uma nova Constituição foi elaborada agora, né? Até porque aí era a alta burguesia, os girondinos queriam se manter nos seus privilégios, né? Ter liberdade nos seus negócios, não ser confiscado, né? Não ser alterado ali seus bens. E aí, olha o que acontece, vejam aí na tela. Uma nova Constituição foi elaborada em 1795 e aí foi mantida a República como forma de governo, porém, agora o voto era censitário, não mais universal. Durante o período dos jacobinos, outro avanço que existiu foi que era o voto universal, né? Independente de classe, de renda, você podia votar. Mas, quando votam os girondinos, o voto é censitário. E a gente viu na aula anterior que o voto censitário era o quê, gente? Era o voto só para quem tinha dinheiro, né? Só quem tinha dinheiro, quem tinha renda, era que poderia votar. Então, olha aí, nesse momento, anula o voto universal e volta o voto censitário. E outra informação restabelece, vejam aí na tela, restabelecido, né, o voto censitário e o governo passou às mãos de um diretório. E aí, esse diretório, a gente vai entender quando esses girondinos sobem ao poder, novamente ao poder, e aí é assunto para a próxima aula, certo? Eu vou passar agora a palavra para o professor Luciano, para ele dar as considerações finais dele. É isso aí, gente. Aí a gente encerra mais uma aula, né? Uma aula maravilhosa aí da professora Vanessa. Na próxima aula a gente continua, então reforço aí, né? Se você está se abestalhando aí, não fez o download do aplicativo, faz o download do aplicativo, baixa aí no seu celular. Eu já tenho ele aqui no meu celular. A professora Vanessa também já tem no dela. Então, ó, você está se abestalhando, faz o download aqui dos QR Codes, pelos QR Codes. E é isso. No mais, tchau, tchau e até a nossa próxima aula, né? Pois é, gente. Eu espero que todas e todos tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente se encontra novamente para estudar um pouquinho mais sobre esse tema maravilhoso que é a Revolução Francesa. Um beijo e até a próxima aula.